queridos amigos do Cardioped Brasil, estamos aí novamente falando com vocês sobre um assunto muito importante que é a ECMO. E no Brasil está ficando bastante popular, então é importante a gente entender um pouco mais sobre esse assunto. E hoje vamos falar de uma maneira mais genérica. A ECMO seria uma ideia doida ou ela veio mesmo para ficar? Não tenho nada importante a declarar, apenas que nosso grupo do Stoller Children's Hospital, como vocês veem na foto, tem feito cursos no Brasil. Por 8 anos estivemos fazendo curso no INCOR, sem apoio financeiro pessoal, mas com apoio logístico da Maquia Geting. Então nós vamos falar hoje sobre ECMO cardíaco em choque cardiogênico e também em situações relacionadas à cirurgia cardíaca. Vamos falar sobre a diferença entre ECMO e SEC, circulação extracorpórea. Vamos falar quem se beneficiaria, as indicações, contraindicações, em termos de pós-operatório, perioperatório, né? Cirúrgicos, casos não cirúrgicos, um pouquinho sobre resultados a curto e longo prazo e vamos falar também um pouquinho sobre a ECMO em parada cardíaca. ECMO como suporte cardíaco. Então, o mais comum de se usar ECMO seria como choque cardiogênico, tanto como pós-operatório cirúrgico ou não cirúrgico. No pós-operatório, como uma ponte para recuperação, ponte para decisão ou uma ponte para um método alternativo de suporte para o paciente. Num aspecto não cirúrgico, seria em pacientes sépticos, pacientes com miocardite ou cardiomiopatia, caso de anafilaxia ou caso de até de intoxicação. O importante primeiro é separar o que é ECMO e o que é SEC, né? Circulação extracorpórea. ECMO não é SEC, isso é muito importante a gente entender. Então a ECMO ela é feita no bloco cirúrgico, começado lá ou começando na UTI. É um bypass parcial, quanto que a SEC é feita no bloco cirúrgico e é um bypass total. A ECMO leva dias a semanas, a SEC é curso de horas. O TCA que se objetiva na ECMO é em torno de 120 a 220 segundos, que seria o tempo de coagulação ativada. Né? E na SEC, com doses grandes de heparina, o TCA se objetiva a muito maior do que 300. A normotermia é o normal na ECMO, a hipotermia é o normal na SEC. O hematócrito é normal, enquanto que na SEC é uma hemodiluição. O desmame da ECMO é lento, o desmame da SEC é uma retirada rápida. Na ECMO, a função de todos os órgãos é importante. Na SEC, a função cardíaca é a coisa mais importante. A ECMO tem um comando controlado e a SEC é com um reservatório venoso, sem comando controlado, e é transportável. Né? A ECMO é transportável, a SEC não é transportável. Vamos falar um pouquinho sobre a epidemiologia. Eu acho que já falei isso para vocês no passado, mas é importante lembrar. Vejam só, os dados da Sociedade de Cirurgia Torácica, STS, mostra que em um estudo recente deles, com base na database multinacional deles, mostra que entre 96 mil e poucas cirurgias em crianças menores de 18 anos, de 2000 até 2010, a mortalidade cirúrgica foi de 4,1%. E desses pacientes cirúrgicos da cirurgia cardíaca, 2,8% precisaram de ECMO. No outro sistema, no sistema FIS, um sistema de pagamentos nos Estados Unidos que envolve 43 hospitais, 131 mil, quase 132 mil casos de cirurgia cardíaca também menos de 18 anos, de 2003
a julho de 2014, 2,9%, de novo, veja a proximidade dos dados, dos pacientes precisaram de ECMO. Uma mortalidade cardíaca geral de 3,5%. A mortalidade dos pacientes em ECMO de 47%, isto é, uma sobrevida de 53% desses pacientes que precisaram de ECMO no pós-operatório cardíaco. O uso de ECMO aumentou com a complexidade dos centros cirúrgicos. Nos centros que tinham menos de 150 casos por ano, 0,78% de uso de ECMO. Nos centros que tinham mais de 275 cirurgias anuais, eles utilizaram mais a ECMO, 2,8% a 3,5%. Isso também indica que são centros maiores, centros que têm pacientes mais complexos. E outro sistema, que é um grande sistema de dados dos Estados Unidos, também chama-se PC4. Esse sistema tem, então, 14.500 pacientes hospitalizados que apareceram nesse estudo de agosto de 2014 a junho de 2016, com 450 hospitalizações, 3,5% de uso de ECMO em casos cirúrgicos. Vejam só, 7% foram pré-operatórios, 38% intraoperatórios e 55% pós-operatórios foram começados depois que o paciente já estava na UTI, saído da cirurgia. E a mortalidade em ECMO cirúrgica, de novo, 49%, quer dizer, uma sobrevida de 51%. E a média de tempo de ECMO desses pacientes em torno de 33 horas. Então vejam que a ECMO cardíaca ela é uma ECMO curta. Então, 2,8%, 2,9%, 3,5%. Então você poderia pensar, vale a pena ter ECMO nesses pacientes cardíacos que se somente em torno de 3% deles precisam de ECMO? Na verdade, a gente se pergunta, só se morre em ECMO hoje? Então, no FIS Database, aquele de 43 hospitais, os pacientes que não tiveram ECMO, a mortalidade média ajustada para a casuística mista aumentaria de 3,5% para 5% com a ausência de ECMO. Então, se esses serviços do FIS, da database deles, esses serviços, 43 hospitais, não tivessem ECMO, a média corrigida seria de 5% de mortalidade. Então vejam que, assumindo que os pacientes tratados com ECMO teriam morrido de outra forma, então a mortalidade cirúrgica ajustada com a combinação de casos diminuiu praticamente 1/3, 30% menos mortalidade, caindo de 5% para 3,5%. Então vejam que um serviço que tenha ECMO em pós-operatório cardíaco, vai diminuir a sua mortalidade em praticamente 1/3. Então, um estudo de 8 hospitais, 19%, que usaram ECMO em mais de 50% de todos os pacientes que morreram, em um hospital, 68% dos pacientes que morreram estavam em ECMO. Quer dizer, você não morre praticamente mais na América do Norte sem estar ligado a ECMO. 70% dos nossos pacientes aqui no Stollery, na UTI cardíaca, que morrem, eles passaram, ou saíram de ECMO e morreram, ou morreram porque a ECMO foi descontinuada. Em média, dos pacientes que morrem, 36%, então, nesse estudo de 8 hospitais, estava em ECMO. Em média, mas um hospital deles, maior número de casos, 68%. Então, isso é muito importante. Se você vê a casuística da ELSO, que é o Registro Internacional de Casos de ECMO em várias partes do mundo, você vai ver que uma ECMO cardíaca neonatal tem uma sobrevida de alta hospitalar de 43%.
na idade pediátrica, uma ECMO cardíaca tem uma sobrevida de 53%, em adulto, 44%. Então, para uma sobrevida total, em dados de 2021, 54%. Isso é sobrevida hospitalar. E vejam como está aumentando o número de ECMOs conforme o registro da ELSO. E nos casos de maior uso de ECMO estão os casos de choque cardiogênico, como você pode ver em vermelho e em marrom, as miocardites. É importante, então, ressaltar que a maioria dos casos de ECMO em pós-operatório cardíaco serão com tórax aberto e com uma canulação central, como demonstra esses raios-x. Então, uma canulação na aorta para retornar o sangue e a retirada do sangue no átrio direito, com o fluxo que vem da cava superior e da cava inferior. Então, nesses casos, se faz esse tipo de ECMO no pós-operatório imediato, é o mais comum. Né? Então, a criança está na UTI com o tórax aberto, com um plástico protetor. É muito importante, então, ver o desenho do raio-x, como ficam as cânulas que são posicionadas. Nesse caso aqui, é uma canulação depois que a criança já estava na UTI com uma miocardite e precisou uma canulação sem abrir o tórax. Então você vê que essa criança está com uma canulação no pescoço. Então a cânula de saída dentro do átrio direito e chegando a ponta até quase o diafragma, entre a cava inferior e o átrio direito, e a cânula de retorno, a cânula arterial, dentro da aorta, no arco aórtico. Então são posições importantes para se entender onde se coloca essa cânula. Se pode fazer canulação, então, como falei, periférica e central. O que é muito importante num paciente em pós-operatório cardíaco é que se o ventrículo está atordoado, o ventrículo em pedra, né, ou o coração em pedra, então é importante que esse coração não vai ejetar bem. Então é importante você retirar também, além de tirar o sangue do átrio direito e retornar na aorta, será muito importante descomprimir o átrio esquerdo, que é o que você vê nessa cânula colocada pela femoral, entrando até o átrio e passando pelo septo e descomprimindo esse átrio esquerdo. Ou descomprimindo com uma cânula central, se pode fazer, ou aqui através de um cateterismo cardíaco com um balão de Raschken abrindo um orifício para se colocar esta cânula. Então isso é muito importante para acelerar a recuperação desse coração que está atordoado, coração em pedra, que não está podendo sair da SEC. Você vai ter que descomprimir esse átrio esquerdo, especialmente se ele está dilatado, se as válvulas não mitral e aórtica ou uma ou outra não estão abrindo. O risco é muito grande de coagulopatia, né, de formação de coágulos dentro do coração, e também esse paciente não vai recuperar o coração se você não descomprimir, e vai criar edema pulmonar importante. Então, quando está indicada a ECMO ou a circulação extracorpórea à beira do leito, né, para um paciente, um suporte extracorpóreo, eu digo, num paciente cardíaco? Geralmente se adota essa conduta quando o paciente não pode ser separado da SEC. Então estamos passando por uma síndrome do baixo débito cardíaco. As características dessa síndrome são a taquicardia, a hipotensão, pressões de enchimento aumentadas. Se o paciente na UTI já, se ele pôde sair da SEC, mas está ainda numa síndrome de baixo débito cardíaco, ele vai ter um baixo débito urinário, uma acidose metabólica, vai ter um aumento no suporte dinotrópico. Você pode calcular o VIS dele, que é o índice de vasopressores, que vai estar bastante alto. O lactato geralmente está entre 4 a 7 na admissão da UTI e aumenta por hora, então significa que esse paciente não está melhorando.
Então, há um aumento de lactato em vez da redução desse lactato. Você também pode fazer a medida da saturação venosa mista, se você tem um catéter central no ato direito, e vai ver que essa saturação venosa mista central está abaixo de 60, em torno de 50 ou até 40 para um paciente não cianótico. Então, essa também seria uma indicação que esse paciente está em baixo débito cardíaco, além de estar com sensório alterado, o que é difícil de ver muitas vezes porque esse paciente está sedado. Então, se o paciente está saindo de SEC em ECMO, ele não conseguiu ser desligado da SEC, é importante que a gente preste atenção nesses pontos a seguir. Esse paciente que teve qualquer intervenção de coronária ou perto de coronária deve ir direto do centro cirúrgico para o cateterismo em ECMO, porque o que pode estar acontecendo é um kink na coronária, ou um problema de perfusão de coronária. Então, este paciente que teve cirurgia de coronária ou perto envolvendo coronária e vai sair da SEC em ECMO, esse paciente deve ter um cateterismo imediato. Deve-se considerar um cateterismo em 24 horas após uma cirurgia que esteja envolvendo artérias pulmonares, veias pulmonares, o arco aórtico e se foi criado algum tipo de shunt. Então é muito importante também considerar que em 24 a 36 horas depois da cirurgia você deve fazer 48 horas um cateterismo. Se você não conseguiu diagnosticar qual é o problema desse paciente que não saiu da SEC. Às vezes uma ecografia pode revelar o que está acontecendo, mas se não revelar, esse paciente deverá passar por um cateterismo. Geralmente o coração em pedra ele vai resolver em torno de 3 dias. Então, se ele não está resolvendo, o paciente não está melhorando em 24 a 48 horas, não é mais simplesmente um coração em pedra, porque esse deveria estar já melhorando a contratilidade e a curva pressórica. Esse paciente vai precisar de um cateterismo para afastar anomalias residuais. E outro caso seriam pacientes com incapacidade de desmame dos fluxos, né, como falei, em 48 horas sem uma etiologia clara, então que seja descoberta por eco ou clinicamente. Então você vai considerar um cateterismo nesses pacientes. As indicações de ECMO cardíaca, então, relacionadas à cirurgia cardíaca, seria então a estabilização perioperatória, né? Então, inclusive antes da cirurgia, muitos casos de anomalias totais de veias, né? TAPVD, como se diz em inglês, anomalias totais de veias pulmonares, esses casos, esses têm uma hipertensão pulmonar pré-operatória importante, um baixo débito cardíaco. Muitas vezes esses pacientes devem ser colocados em ECMO no período pré-operatório para estabilização. No caso, então, como falei já, a falha de saída de bomba, o baixo débito cardíaco severo pós-operatório, há casos de arritmias refratárias que o paciente não está com contratilidade boa por causa de arritmias, casos de hipertensão pulmonar e casos de parada cardíaca pós-operatória, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Em casos não relacionados à cirurgia cardíaca, o mais clássico seriam os casos de miocardite. Nós perdemos pouquíssimos pacientes hoje em dia por miocardite. Quando você coloca em ECMO, esses pacientes ou eles recuperam o coração espontaneamente em torno de 5 a 10 dias, ou esses pacientes então vão para suporte de maior tempo com uma VAD, né, uma assistência ventricular, ou vão a transplante, mas eles não morrem mais. Miocardiopatia seria outra indicação. A outra seria a ponte para transplante cardíaco. Então, um paciente que está com miocardite, por exemplo, ou um paciente que falhou a sua cirurgia cardíaca e precisa fazer transplante. Então, a ECMO também tem essa utilidade. Ou até pós-transplante cardíaco, quando o coração também está com dificuldade para se recuperar por 48 horas até 5 dias
muitas vezes os pacientes precisam da ECMO. Arritmias intratáveis, não relacionadas à cirurgia, casos de sepsis e até casos de anafilaxia seriam indicações de ECMO cardíaca não relacionadas à cirurgia. Quais seriam as contraindicações da ECMO? Teremos algumas contraindicações absolutas, que seriam extremos de prematuridade e peso, menos de 30 semanas, menos de 1 quilo, alguns centros colocam menos de 2 quilos. Anomalias cromossômicas letais, como trissomia 13 ou 18, que muitas vezes não são mais letais, mas se tem cardiopatias importantes a gente não opera, né? Então esses pacientes também não iriam para a ECMO. Hemorragias incontroláveis ou dano cerebral irreversível ou um dano cerebral severo com hemorragias severas cerebrais. Contraindicações relativas seriam hemorragia intracraniana moderada ou leve, prematuridade ou baixo peso em neonatos, 34 semanas, idade menos de 2 quilos, falha orgânica irreversível, o paciente está com insuficiência hepática declarada, insuficiência renal declarada, então também esse paciente seria uma contraindicação relativa. Ou o paciente que está com ventilação mecânica prolongada por mais de 2 semanas, prévio a ser pensado em colocar em ECMO. Então esse paciente então teve ventilação já que está causando lesão pulmonar crônica, induzindo a cicatrização pulmonar, então esse paciente também não se deveria colocar em ECMO. Com uma fellow que veio de São Paulo, a Gabriela Curaim, nós estudamos os casos de ECMO precoce na UTI, pacientes que precisavam de ECMO não saindo do bloco cirúrgico, mas pacientes que foram colocados em ECMO no período pós-operatório, nas primeiras 48 horas. A gente analisou 10 anos da nossa prática e verificamos somente os lactentes de menores de 6 semanas de vida. E vimos que 3,5% precisaram de ECMO, 20 dos 565 pacientes desse período de 10 anos nessa idade. 50% das ECMOs em pós-operatório cardíaco total, um total de 40 ECMOs, né? A gente analisou como grupo controle e comparou com esses pacientes que foram feitas entre 0 e 48 horas apenas. A média de horas após a admissão que eles foram colocados em ECMO, vejam só, foi 12 horas. Então, metade deles, 10 dos 20, foram colocados em ECMO em parada cardiorrespiratória, ECPR, então ECMO em parada. E os outros tinham uma síndrome de baixo débito, em sua maioria. Alguns tinham tamponamento, uma arritmia e outro paciente com uma hipoxemia aguda, que foram razões para colocá-los em ECMO. E vejam só esse dado. 40% dos pacientes, 8 deles, tinham defeito residual, ou diagnosticado por eco ou por cateterismo. Então, eles precisaram de intervenção cirúrgica. Esses pacientes, se nós não tivéssemos ECMO, ou eles teriam morrido, ou eles teriam ficado muito tempo no hospital, com um gasto enorme para o hospital, porque seriam pacientes que estariam com falência de múltiplos órgãos, né, e teria muito tempo até que se descobrisse o que estava acontecendo, ou teriam morrido. A mortalidade do nosso grupo em 30 dias foi de 35%, 7 dos 20 pacientes morreram, versus 2 dos 40 pacientes controle no grupo pareado, né? Então, que eu falei antes, 5% apenas. Em 2 anos, a gente verificou esses casos no ambulatório e mais alguns faleceram, então levando um total para 55% para o grupo da ECMO, versus 11 dos 40 outros que precisaram ECMO nesse período, mas que não foi ECMO no pós-operatório, então 28% que foi ECMO da saída da SEC já. E então a chance de mortalidade 3,22%. Então é muito importante a gente saber que
além da ECMO poder ajudar muito as crianças na saída da SEC, a ECMO tem o seu papel também muito importante nas crianças que fazem ou parada cardíaca no pós-operatório imediato na UTI, ou então são crianças que têm um defeito residual e por isso estão com baixo débito cardíaco. E vocês poderiam me perguntar, e o futuro dessas crianças? O que acontece com elas, né? Então a gente sabe, a gente tem muitos estudos feitos no nosso grupo já, esse é um deles, sobre a sobrevida dessas crianças. E a gente sabe que em mais de 10 anos de ECMO cardíaco em 98 pacientes, a gente fez um segmento, 65% tiveram saída do hospital, 51% sobreviveram em 5 anos. E quando a gente analisou o QI dessas crianças, eles estavam em média 79,7, que é um desvio de mais ou menos 2 estándares da média da população em geral. Então, 25% estavam abaixo de 2 standard deviation da média da população em geral. Quer dizer, essas crianças podem ir para a escola, mas terão alguma dificuldade de aprendizado, 25% delas, ou aprendizado, dificuldade severa ou moderada. E o nível de acompanhamento também do aspecto psicológico e motor, nós analisamos, e essas crianças tinham um índice que é conhecido como GAC de 79,2 com desvio de 19,4. Importante saber que o local da canulação sendo dentro do bloco cirúrgico ou na UTI cardíaca e também o fato de terem passado por parada cardíaca não foram, nesse estudo que a gente fez, não foi associado com sobrevida ou o prognóstico neurocognitivo. Então, por isso é muito importante a gente saber que essas crianças, mesmo tendo parada cardíaca, se pode colocar em ECMO, que ainda assim elas terão uma sobrevida boa e um prognóstico neurológico bom. Então é muito importante a gente analisar o desenvolvimento mental e não somente a sobrevivência dessas crianças, né? Então muitos grupos estão fazendo esses estudos hoje em dia. O grupo de Londres, do Great Ormond Street, viu que a sobrevida para crianças com cardiopatia congênita, já um estudo de 2013 mostrou que 80% sobreviveram a ECMO. E se tiveram doença cardíaca adquirida, por exemplo, miocardite ou alguma arritmia importante, 85% de sobrevida. Agora, o desenvolvimento mental é super importante. Eu já mostrei esse trabalho aqui, da Lindsay Ryerson, do nosso grupo, com 79,9 de QI, né? 25% dos sobreviventes abaixo da 2 standard deviation da média da população. Mas vejam que esse outro estudo, publicado também em 2013, mostrou que 48% dos sobreviventes estavam frequentando uma escola regular aos 8 anos de idade. Então, quase que a metade não precisou escola especial, estavam atendendo uma escola regular. Então, é claro que existe um grupo de 25 a 30% das crianças que passaram por ECMO que terão um desvio importante do aspecto cognitivo, neurológico e desenvolvimento. Mas em torno de 70 a 75% delas a gente considera um bom desenvolvimento neurológico pós-ECMO. E agora ECMO em parada cardíaca em pediatria. Então esse é um estudo bastante importante, publicado no Circulation em 2016, analisando o uso de ECMO nas paradas cardíacas. E vejam só, a parada cardíaca em pediatria é uma situação relativamente infrequente
numa admissão de UTI pediátrica. Em torno de 1 a 3% das admissões em UTI pediátrica geral terão parada cardíaca, mas é o dobro das admissões em UTI pediátricas cardíacas. E vejam que a sobrevida com alta hospitalar nos últimos 25 anos saiu de 9% para 13%, 35% e em 2016 estava em 40% a sobrevida com alta hospitalar. O que mudou nesse tempo todo? Foi só ECMO? Não, claro que não. Nós aprendemos a ressuscitar melhor essas crianças. Aprendemos a fazer um cuidado de pós-ressuscitação também melhor. E vejam que 78% com desfecho neurológico favorável. A gente sabe que entre 33% e 42% das crianças hoje sobrevivem, as crianças que passaram por a UTI em que foi usado a ECMO, em eCPR, que é a ECMO em parada cardíaca. E a sobrevida em cardiopatas é maior, entre 23% a 55%. No nosso serviço está em torno de 60% com alta hospitalar. A ECMO está sendo tão popular na ressuscitação que na França já se despacha nas ambulâncias a ECMO. E essa é uma ressuscitação que aconteceu no Museu do Louvre, em Paris, em que um paciente adulto precisou ser colocado em ECMO dentro do museu. E vejam que esse trabalho que eu mostrei então antes, de 13 mil pacientes analisados, eles compararam, depois de excluir um bom grupo, 3.700 pacientes entre pacientes que tiveram a ressuscitação de parada cardíaca com uma ressuscitação cardiopulmonar convencional versus uma ressuscitação cardiopulmonar com ECMO. E vejam a diferença. A sobrevida de alta hospitalar de 27% na convencional contra 40% nas crianças que passaram por ECMO. E o desfecho neurológico também 18% para a convencional, desfecho neurológico favorável, com desfecho favorável em 27% nas crianças que passaram por ECMO. Esse é um trabalho já de 2016, já tem outros trabalhos depois. Um deles, em 2019, é esse da Melania Bombea, e que mostra o seguinte: na eCPR, o resultado primário, 40% morreu antes da decanulação. Então, pacientes que foram colocados em ECMO, 240 pacientes, dentre 593, morreram. Mas a sobrevida, então, em torno de 41%. O que eu falei para vocês, o nosso serviço, nós estamos atingindo hoje 60% de sobrevida. 59% ainda morreram antes da alta hospitalar. Então, 52 pacientes. Então, a sobrevida significa que não é simplesmente sair da ECMO, né? Dos sobreviventes, a maioria, 84%, recebeu alta para casa, não precisou ir para nenhuma instituição. Nosso hospital mantém 2 máquinas, uma com um circuito pequeno e uma com circuito para criança maior, constantemente preparadas já com o Plasma Light, que é a solução preparatória que a gente usa circulando 24 horas por dia, a gente troca a cada 30 dias, para, na eventualidade de ter uma parada cardíaca, estamos com o circuito pronto. Eu digo para serviços que estão começando a fazer ECMO que não façam isso ainda. Isso é o suprassumo da ECMO. Depois que você tem já feito uma boa casuística de ECMO pós-operatório cardíaco, ou então, inclusive, ECMO em outras indicações, que você já está bastante familiarizado com a ECMO, então aí estaria indicado partir para o suprassumo, a cereja no topo do sorvete, que seria então se programar para começar para fazer ECMO em parada cardíaca.
E vejam que a American Heart Association, nos seus guidelines 2018, diz que se existe uma parada cardíaca numa criança com doença cardíaca, é razoável iniciar a eCPR, ECMO, durante a CPR, se o paciente não retorna à circulação espontânea. Então, uma evidência classe 2A. A ECMO na parada cardíaca pode ser efetiva para melhorar a sobrevida de crianças com doença cardíaca em instituições com os requisitos e os recursos, equipamento e infraestrutura. Então, por isso que eu digo, tem que ser um grupo bem treinado e bem estabelecido. E a ICPR, então, a ECMO em parada cardíaca, pode ser também considerada após o estágio 1 de Norwood, da palliation, né, de paliação de Norwood, e em pacientes com Glenn ou circulação de Fontan também está indicado que esses pacientes se beneficiariam da ECMO. Então, a ECMO não perioperatório cardíaco, a gente pode ver, em muitos casos, a gente vai ver que essa ECMO pode ser feita dentro da UTI, como vocês estão vendo nesse caso aqui, de uma criança com miocardite, que nós precisamos canular dentro da UTI. Então, se está se fazendo a canulação tranquilamente, com o cirurgião na beira do leito, e com nossos técnicos em ECMO, enfermeiros ou terapeuta respiratória, que são os nossos especialistas em ECMO, alcançando as cânulas para os cirurgiões, para tranquilamente colocar essa criança em ECMO na beira do leito. Então, a ECMO em miocardite é uma das histórias de maior sucesso. Esses são alguns dados já mais antigos, mas que mostram uma sobrevida sem ir para transplante em pacientes em Boston e em outros locais pediátricos nos Estados Unidos, em torno de 60 até 70% desses pacientes com miocardites fulminantes agudas em choque cardiogênico. Então, seria uma outra população que se beneficiaria bastante da ECMO. E pacientes em choque séptico, que seriam pacientes pediátricos, em geral, no hospital pediátrico, que também existe a chance de maior sobrevida se eles foram colocados em ECMO antes que esses pacientes estejam em falência de múltiplos órgãos. Então, a sobrevivência de crianças com sepsis precisando de ECMO chegou, né, em um pool de estudos a 59% e neonatos até 73%, a maioria deles sendo gram-positivos, né? Então, vários estudos colocados juntos mostram uma sobrevivência em torno, aqui vocês podem ver, em torno de 50% até quase 80% para choques refratários em pacientes pediátricos de várias idades. Então, esse é um estudo muito interessante feito no Brasil pelo grupo do INCOR, e mostrando o que aconteceu com eles, o antes e o depois do nosso hospital, o Stollery, começar a ensinar e dar aulas e práticas e teóricas como fazer ECMO. Então, antes de nós começarmos lá o nosso ensino, os pacientes na fase 1, que é a fase azul, que é sem esse ensino especial de curso de ECMO, conforme os guidelines da ELSO, esses pacientes tinham uma sobrevida na saída da ECMO menos de 25% e pouquíssimos pacientes iam para casa, teriam uma sobrevida até para a saída do hospital. Menos de 10% deles, menos de 5% na verdade. E vejam que o verde é depois do curso de ECMO, com uma sobrevivência de saída de quase 75%, são pacientes pós-operatório cardíaco. E para auto-hospitalar, em torno de 35%. Então, uma diferença significativa depois de fazerem o curso. Não porque o curso era feito pelo Stollery, pelo meu hospital, pelo nosso grupo, mas sim um curso bem definido, bem estabelecido, e que hoje tem no Brasil através da ELSO brasileira.
Então a gente pôde ver hoje, rapidamente, uma visão geral sobre a ECMO em pós-operatório cardíaco e também em casos não de pós-operatório. Espero que esta revisão tenha sido útil para vocês. E por último, quero dizer que a chave do sucesso número 1 é uma equipe bem treinada. Então essa é a nossa equipe inicial de ECMO de mais de 15 anos atrás, bem treinada, que muitos deles ainda continuam conosco, fazendo ECMO da maneira mais profissional possível e um trabalho que não depende de um cirurgião ou de um diretor, e sim de uma equipe toda. E essa é a chave do sucesso. Então, para vocês também, meu desejo é que, ao iniciarem os estudos de preparação para estabelecerem a ECMO no programa da Cardioped lá em São José do Rio Preto, o meu desejo é que seja sempre a ênfase no trabalho de equipe, que ninguém é mais importante, ninguém é superior, todos são iguais e todos trabalham de acordo com um protocolo bem estabelecido. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela atenção e sucesso para vocês.